tarde a todos os participantes que estão aqui no Brasil. Boa noite, Daniela. Boa noite aos participantes da Noruega. Nós temos uma diferença aí de fuso horário de 4 horas. Lá já é noite. Também quero estender nossas saudações a todos os participantes, as pessoas que estão conectadas, independente do país, independente do fuso horário, já que é um congresso internacional, então nós temos diversas pessoas espalhadas assistindo o evento, então nossa saudação a todos. E hoje é um momento assim muito gratificante para mim participar dessa mesa como moderador e ter ao lado a professora e pesquisadora Daniela Cruzes, que eu tive a oportunidade de conhecer através do professor Isaac Douglas, que é professor da instituição. Na ocasião, eu fiz o convite para a Daniela, ela prontamente aceitou, até aproveitar aqui, agradecer em público a Daniela pela sua disponibilidade de participar e enriquecer a nossa programação. Falando em programação, o evento teve abertura inicial ontem, esse é o 2º Congresso Internacional Digital da Cairu. A abertura inicial aconteceu ontem à noite, estamos no 2º dia, tivemos 2 mesas pela manhã, inclusive uma palestrante falou diretamente da China. Agora à tarde vamos abrir os trabalhos com a participação de Daniela, diretamente da Noruega, que vai falar sobre os caminhos e as conexões inerentes de um pesquisador. Esse tema tem tudo a ver com a temática do Congresso. Pessoas se conectam com pessoas. E uma forma de se conectar é através da internet. Se não fosse a internet, nós não estaríamos aqui. Então, independente do local físico que nós estamos, ou no Brasil, ou na Noruega, ou na China, todos nós, nesse momento, estamos conectados. E a internet tem uma ligação muito direta com a pesquisa. Não sei se vocês sabem, mas a internet surgiu com 2 propostas: auxiliar a guerra e a pesquisa. A internet não é tecnologia tão recente. Ela surgiu lá no final da década de 60, no auge da Guerra Fria. De um lado tinha os Estados Unidos, do outro a União Soviética. E qual era a preocupação dos americanos? Eles sempre foram psicóticos em relação à guerra, de ver um ataque inimigo e destruir as informações armazenadas nos servidores locais. Então a ideia foi criar uma tecnologia que interligasse os computadores para transmitir essas informações de forma bem rápida. E quem estava conectado nessa rede eram os pesquisadores e os militares. Naquela ocasião, o nome não era nem internet, era chamado de ARPANET, era uma rede que tinha um alcance apenas nos Estados Unidos. Aí depois se expandiu para outros países e aí mudou o nome para internet. Aqui no Brasil, surgiu foi no início da década de 90, exatamente em 1991. E o intuito foi interligar as instituições de ensino para que as pesquisas acontecessem. Só depois, em 1995, que as empresas comerciais viram a internet com olhos para conseguir propagar seus serviços, vender seus produtos. E aí foi aquele boom, essa proliferação que nós conhecemos hoje. Então, observe que a internet tem uma ligação muito forte com a pesquisa. É através da internet que os pesquisadores conseguem se conectar, conseguem compartilhar informações, divulgar os seus resultados. E na apresentação de Daniela, ela vai falar um pouco da sua trajetória como pesquisadora. Ela saiu do Brasil e ganhou espaço como pesquisadora na Noruega. Então, nesse percurso, ela teve que se conectar com algumas pessoas que foram importantes. Mas essa história eu vou deixar para a Daniela contar. Antes de passar a palavra para a Daniela, fazer as honras da casa e apresentar o currículo, o mini currículo de Daniela. Daniela é professora da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, atuou como cientista pesquisadora sênior do Sintef, na Noruega, que é uma instituição de ponta na parte de pesquisa, inovação e tecnologia. Também foi pesquisadora bolsista da Universidade de Maryland e do Fraunhofer Center for Experimental Software Engineer, Maryland.
é doutora em engenharia elétrica e PhD em engenharia de software experimental pela Unicamp. Tem interesse de pesquisa nas áreas de engenharia de software empírica, método de pesquisa e desenvolvimento de teoria, síntese de estudos de engenharia de software, segurança de software, teste de software e Agile DevOps. Daniela, é uma honra tê-la aqui conosco. A palavra é sua. Obrigada. Depois de tudo isso, acho que eu não tenho mais nada para falar, né? É melhor ficar calada. Mas eu agradeço muito o convite e sempre gosto muito de falar nos eventos no Brasil. Eu acho que é bem gratificante para mim também. Por isso que às vezes, tipo, Isaac já me chamou para falar às 11 horas da noite. Então, tipo, hoje está cedo, assim. Mas quando o Leandro falou comigo, eu fiquei meio assim, o que eu vou falar? Porque eu só falo com desenvolvedor. Então, aí a gente meio que começou a falar para ver o que a gente poderia focar, e eu lembrei que eu tenho falado um pouco nessa trajetória, e eu acho que conecta bem com o tema de pessoas conectam com pessoas. Então, eu queria falar um pouco dessa trajetória, que Leandro já falou bastante coisa, e aí depois aí a gente poderia pegar mais perguntas e discutir um pouco com o público. Se vocês puderem mandar perguntas, a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder. Então, eu não queria falar muito, não, mas eu queria passar um pouco na apresentação. Vocês estão vendo a minha apresentação? Você vê a apresentação ou vê o modo da apresentação? Ok. Sim. Então, na verdade, como o Leandro falou, eu vim de Vitória da Conquista, na Bahia, e de Conquista eu fui para Salvador fazer terceiro ano, e depois aí eu fui fazer a fax. Na fax, eu fiz o curso de bacharelado em ciência da computação, e lá, na verdade, essa história que o Leandro contou é bem engraçado, porque também foi o início de onde eu comecei todas as coisas, porque Isaac, Vicente, Ata e alguns professores da Unifax, eles abriram o primeiro provedor de internet da Bahia. E eu fui uma das alunas que comecei a trabalhar com eles nessa época. Então, assim, o meu primeiro emprego foi no primeiro provedor de internet da Bahia, que trabalhava com Isaac, com Ata, com Vicente e tal. E assim, naquela época, o meu sonho era, tipo assim, ficar em Salvador, arranjar um emprego e trabalhar aí, né? Mas assim, com Isaac e
Aí, meio que foi nessa linha e eu consegui terminar a tempo. Daí, eu resolvi que eu não sabia se eu queria ir fazer... E continuar na área acadêmica ou não, que eu estava naquela cabeça que eu tinha da graduação, que eu queria trabalhar numa empresa de software e queria continuar trabalhando. Na época, o CPQD era bem ligado à Unicamp, e eu também conhecia o Giovanni Magalhães, que era baiano, que trabalhou já no CPQD, ou já trabalhou na UFBA, e já tinha trabalhado com Isaac antes também. Então, assim, você vê que as coisas são todas conectadas, mesmo quando a gente não sabe. E ele também era professor da Unicamp e abriu as portas para mim para eu ir para o CPQD. E aí eu trabalhei no CPQD 2 anos e comecei a fazer o doutorado. Só que daí, quando eu comecei a fazer o doutorado, fiz algumas matérias e por questões pessoais e tal, eu tinha que voltar para Salvador. Quem eu ligo de novo? Isaac, e falei, Isaac, eu preciso voltar para Salvador, não sei o quê, vamos arranjar um emprego. Daí ele me conseguiu um contato que ele tinha na Universidade de Jorge Amado, naquela época, na Faculdade de Jorge Amado, e eu fui ser coordenadora de curso da Faculdade de Jorge Amado. E nessa época, como eu tinha que continuar fazendo meu mestrado, meu doutorado, que eu não queria parar de fazer o doutorado, ele falou para mim, ó, tem um cara aí que voltou, que ele já trabalhou lá na Unicamp com o Gino. Então, vai conversar com ele, porque você pode fazer o seu doutorado com ele, ou ele ser seu co-orientador e tal. E daí eu fui conversar com o Manuel tinha conhecido já tinha sido aluno de mestrado do Gino, e tinha decidido fazer doutorado nos Estados Unidos e voltou para Salvador. Então, eu comecei a fazer o doutorado com o Manuel, ele trocou meu tema todo do doutorado, e a gente começou a colaborar e tal. Então, assim, aí lá também eu já conhecia alguns alunos deles, a gente orientou alguns alunos de mestrado junto e tal. E quando chegou em 2005, eu falei, Manuel, eu agora não quero mais continuar trabalhando, não. Eu quero ir embora para os Estados Unidos para terminar meu doutorado. Ele falou, tá, então, o meu orientador, ele pode te aceitar lá na Universidade de Maryland. Você quer? Eu falei, claro que eu quero. Então, aí ele contactou o professor dele e me mandou para os Estados Unidos. Então, assim, aí então você vê que é outra já conexão, né? Então, o Vic, ele abriu as portas para mim, e como ele já conhecia Manuel e conhecia Maldonado, ele já tinha vindo para o Brasil algumas vezes, eu já tinha encontrado com ele também algumas vezes, com o projeto de pesquisa que o Manuel fazia e tal, então ele me aceitou lá, e daí eu fiz metade do meu doutorado com ele, e ele me chamou para fazer um pós-doc. Daí eu fiz o pós-doc com ele, e quando eu estava mais ou menos no meio do pós-doc, assim, mais para o final, que eles já estavam pensando em me contratar, eu falei com o Vic que eu queria vir embora para a Noruega. Daí eu falei ao Victor, eu quero ir embora para a Noruega, e só que eu não conheço ninguém lá. Ele falou assim, não, pode deixar. Tem o Freida Conrad lá, que ele já veio ficar aqui comigo 6 meses, e eu conheço muito ele, pode mandar um e-mail para ele. Eu falei, então tá bom, então eu vou mandar um e-mail para ele. Mandei um e-mail para ele, só que ele, no e-mail eu não falei muito quem é que eu conhecia, e que eu só falei que eu tinha estudado com o Vic. Daí ele chegou para mim e falou assim, não, eu acho que a gente não tem fundos para você vir fazer o pós-doc. Daí eu voltei para o Vic e falei, então, o caso é o seguinte, ele falou que não tem dinheiro, não. Ele falou, não, tá bom, vou mandar um e-mail para ele. Aí eu não sei também o que ele mandou nesse e-mail, mas no outro dia o Reida Conrad falou para mim, então, eu achei dinheiro, mas eu só tenho dinheiro para 1 ano. Se você quiser vir para 1 ano fazer seu pós-doc aqui, venha, mas é só 1 ano. Eu falei, tudo bem, eu arranjo outro emprego na hora que chegar aí. Daí, quando eu cheguei aqui, depois de 3 meses, ele falou para mim assim, então, eu achei um dinheiro aí a gente tem dinheiro para 4 anos. Eu falei, então tá bom, 4 anos a gente vamos indo. E daí é isso. Então, assim, aí eu acabei na Noruega com o Reida, que você vê as conexões, como é que elas vão indo, né? Então, tipo assim, um foi me levando para o outro, que foi me levando para o outro, que foi me levando para o outro. O Reida, nessa época, a Letícia, que é essa outra pessoa que está aqui na foto com o professor mais velho, ela já era também já professora,
E a gente se contactou, teve algumas conversas, mas não teve muita coisa. Carol, que é essa de rosa, ela era aluna de mestrado de Manuel, depois ela veio fazer doutorado, eu fui co-orientadora dela e tive mais 2 alunos de doutorado que eu co-orientei durante essa época também. E daí, quando terminou o meu contrato, eu fui, então, para o Sintef, que abriu uma vaga de emprego, apliquei, e aí, com os contatos que eu já tinha feito aqui na Noruega, eu fui para o Sintef. E aí, lá, foi aumentando ainda mais a quantidade de gente. E, assim, todo o caminho você vai encontrando pessoas que você nunca sabe quando é que você vai reencontrar de novo. Então, assim, várias pessoas que antes eu ainda eu perdi um pouco o contato durante o doutorado, aí depois, quando cheguei no Sintef, reconectei de novo. E aí, tipo, por exemplo, Sabrina é uma pesquisadora aí do Brasil também, que a gente meio que contemporânea de doutorado, a gente fez doutorado na mesma época. E depois aí eu já orientei a aluna dela, agora a gente voltou de novo a ter um outro projeto de pesquisa. Então, assim, várias conexões que vão se tornando e fazendo com que tudo aconteça meio que como acontece. E daí, 2 anos atrás, a Letícia me procurou de... Não, e daí, assim, com essa minha confusão de não saber se eu quero só ser acadêmica ou se eu quero trabalhar em indústria, eu também, através dos contatos do Sintef, fui trabalhar numa empresa part-time, só temporária e por pouco tempo. E também, assim, eu diminuí a minha carga horária no de pesquisador para trabalhar na empresa. E aí, trabalhei lá por 2 anos. E falei, não, agora eu não quero trabalhar tanto mais, não, quero voltar ao normal. Mas aí abri uma vaga de professor na Universidade da NTNU e a Letícia foi a maior incentivadora de todo o negócio que eu conheci há 8 anos atrás, né? E ela foi quem me impulsionou e falou, não, Daniela, você tem que ir, você tem que ir, você tem que vir para cá, a gente precisa de você, não sei o quê. E daí eu apliquei e passei no processo e como professora titular. E aí agora estou reconectando de novo com outras pessoas que no Brasil também eu tinha perdido um pouco de contato, que nem Tayana. A Sheila eu conheci numa conferência que ela era chair e eu era parte do programa do comitê de programa, e aí agora a gente criou um projeto junto, que a gente vai para o Brasil e eles vão vir para cá também. Então, assim, várias coisas assim entrelaçadas que acontecem durante todo o tempo e que, tipo assim, qualquer coisa que você quer fazer, alguém meio que tá lá para facilitar. E daí, assim, a partir do ano que vem, eu vou também, na verdade, 2022, eu vou também trabalhar de novo numa outra empresa, que é uma das empresas que eu trabalhava, fiz projeto de pesquisa aqui, e eles queriam que eu fosse trabalhar para eles. Então, de novo, vou diminuir um pouco da minha carga horária e vou trabalhar nessa empresa agora. Então, assim, o que é que eu tiro de tudo isso? Tipo, não é que a gente conversa com as pessoas no intuito de receber alguma coisa delas, mas que, tipo, qualquer pessoa que você encontra não é em vão e não é coincidência. Tudo meio que acontece porque tem algum motivo, tem alguma maneira que, de alguma forma, aquilo ali precisava acontecer. E, às vezes, é para você influenciar a vida da pessoa, às vezes é para você ajudar essa pessoa. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Daniela, aquele dia que você falou isso, tipo, mudou o que eu decidi fazer na minha vida e hoje eu estou aqui porque eu fiz isso, isso e isso. Então, assim, e como Isaac também, naquela vez que ele chegou para mim e falou, Daniela, você não vai ficar aqui, foi o que mudou e que fez hoje eu estar aqui, né? Então, assim, e a outra coisa que eu aprendi é que, tipo, uma andorinha só não faz verão. Então, assim, eu sozinha não conseguiria ter feito nada. Colaboração é muito importante, então, assim, sempre quando eu tenho possibilidade de colaborar com alguém, de fazer alguma coisa junto, independente do que a gente vai ganhar, do que a gente vai receber, eu acho que isso é uma coisa que o Vic também sempre falou muito, ele sempre me falou essa coisa de seja generoso. Então, assim, não fica guardando conhecimento para você, porque conhecimento é uma coisa que, quanto mais você compartilha, mais se multiplica.
Então, você não vai ficar segurando uma coisa porque você acha que você vai potencializar ou você vai ganhar alguma coisa depois com isso. Então, a questão da disciplina eu aprendi muito com o Gino. Ele também sempre me falou assim, Daniela, você foca numa área e não saia, não fica rodando assim, agora eu vou querer fazer isso. Não. Procura uma área que você vai focar a sua pesquisa e que a sua pesquisa vai ser direcionada nisso, independente dos ventos que venham. Então, por exemplo, na época, quando eu comecei a trabalhar com teste e com qualidade de software, era waterfall, né? Então, aí depois vieram interativos, depois veio o Agile, agora é DevOps. Mas a minha área sempre é qualidade de software, qualidade de processo e melhorar processo. Então, essas coisas, né, são coisas que, tipo, foram passando de pessoa para pessoa, né? E é o que eu tento meio que ver. E agora, começando na NTNU, o que eu tenho aprendido é que, tipo assim, quando você acha que você já fez tudo ou que você já sabe tudo que você precisava fazer, pensa de novo, porque não sabe, não. Então, agora eu estou sempre falando assim com o Isaac, com as meninas, com a Sabrina, com a Tayana. É assim, meninas, eu não sabia quão complexo era ser professor. Então, hoje eu estou reaprendendo essa coisa de ser professor mesmo, né? De, tipo, me colocar no papel de professor e aprender de novo com as pessoas que influenciaram a minha vida, que influenciam muito ainda todo o trajeto de como é que é essa coisa de ser professor. Então, é aquela coisa de estar sempre se reinventando mesmo. E é isso. Leandro. Opa! Daniela, sua história aí de vida inspiradora, saiu de Vitória da Conquista e foi para a Noruega. Então, assim, isso serve de referência, de exemplo, quando a gente tem foco no que a gente quer, bem aconselhado. Você trouxe a experiência que Isaac teve um papel importante quando ele aconselhou e disse: não, você tem que fazer o mestrado, né? Faça o mestrado. E aí você comprou a ideia e fez o seu mestrado, e hoje você trabalha com pesquisa, teve experiência no Sintef, que é referência em pesquisa na parte de inovação e tecnologia. Então, está de parabéns aí pela sua história de vida. E o pessoal está participando aqui no chat. Jusileide está no trabalho, mas também está ligada aqui no Congresso. Ela colocou: estou no trabalho e ligadinha no Congresso. Liz colocou: história de vida inspiradora. E temos aqui algumas perguntas. Né? Algumas pessoas colocaram aqui perguntas. Arlete voltou aqui. Arlete Ardono. Por que a Noruega? Né? Por que você escolheu a Noruega para ser o local para fazer o seu PhD? Então, eu sempre meio que pulo essa parte, porque, na verdade, foi uma das partes que foi a minha parte emocional que falou mais alto, né? Então, eu conheci um pesquisador numa conferência e a gente começou a se contactar e tal, e aí ele falou: venha para a Noruega. E ele era um pesquisador aqui da Noruega. E aí ele falou: venha para a Noruega. Eu falei assim: mas eu só vou se eu arranjar um emprego. Eu não vou sem emprego, não. Aí eu falei assim: então tá, se eu arranjar um emprego, eu vou. Se eu não arranjar um emprego, eu não vou, não. Mas eu vim por amor. É. Noruega é um país muito organizado. Então, isso também ajuda a pessoa. Não, mas realmente, naquela época, eu não sabia nem onde é que era a Noruega, não sabia nem qual era o caso da Noruega. Mas eu falei: eu quero ir. E também, assim, eu já tinha decidido que eu não queria ficar nos Estados Unidos, porque não era o estilo de vida que eu queria. E eu tinha decidido que eu ia voltar para o Brasil. E aí foi quando isso aconteceu. Então, eu falei assim: eu vou dar um tempo, eu vou dar uma chance para a Noruega, seja lá o que seja lá, e vim. Então, assim, eu vim sem nunca nem ter vindo para cá, mas eu vim de mala e cuia mudar para cá. E hoje você pretende continuar na Noruega ou você pretende dar um tempo depois voltar para o Brasil?
Como é que está você hoje? Eu penso várias vezes de voltar para o Brasil. Pessoais. Eu penso muitas vezes de voltar para o Brasil. Então, assim, eu tenho muitos altos e baixos, mas, assim, a Noruega, ela me acolheu muito em relação a, tipo, a pesquisa, a contatos, a minha profissão mesmo. Então, assim, eu cresci muito aqui na Noruega e assim, de me dar muitas oportunidades, assim. Então, e o trabalho daqui é muito, muito gratificante, assim, com todas as coisas. Então, eu acabo meio que ficando nessa, entendeu? Mas eu vou para o Brasil 2 vezes no ano e já pensei em voltar, já pensei em olhar de novo as universidades no Brasil e tal. Mas, tipo assim, para voltar para o Brasil, eu só voltaria se fosse para Conquista. E aí, em Conquista, as coisas são mais fechadas, né? Então, assim, aí eu fico aqui. Que bom. O professor Inês colocou aqui. Perfeito, Daniela. Compartilhar conhecimento é essencial em nossa vida. Realmente é fonte de multiplicação de conexões humanas e pessoais. Então, você trouxe uma frase sua que é ser generoso. E aí, um mestre falou para você: conhecimento não é para ficar guardado. Conhecimento é para compartilhar, é para socializar. Então, aquela pessoa que compartilha só tem a receber em volta energias positivas. A pessoa que esconde é porque ela não confia em si. Quem sabe não tem receio de compartilhar conhecimento, de explicar. Eu acho que tem que ser por aí também. Isaac Douglas presente aqui também na mesa, participou aqui no chat. Parabéns, Daniela. Você tem sido inspiração de muitos estudantes aqui do Brasil. E você foi inspiração dela justamente para fazer o mestrado. Então, é assim, é uma bola de neve que só multiplicar coisas positivas. Tem uma pergunta aqui de André Santos. Na sua opinião, Daniela, por que o curso de ciência da computação é pouco adepto ao público feminino? Isso é outra questão de US$ 1 milhão. Na verdade, a gente está fazendo um projeto aqui também, aqui na Noruega, de encorajar as mulheres a entrar no curso de computação. É uma incógnita, porque eu nunca entendi muito qual era o problema, não. Na minha época, né, quando eu fiz a fax, era meio que 50-50. A gente não tinha tanta gente assim não era tão visível que era só um curso de homens, entendeu? Mas mais e mais tem sido essa coisa de que os meninos é que entram, os meninos é que fazem curso de computação, entendeu? Mas, assim, explicar, a gente não consegue explicar. E isso é uma coisa que assim, a gente tenta fazer vários programas para tentar recrutar mais meninas para entrarem no curso de computação daqui também. Aqui é assim, tipo, 1 para 100. Uma menina para 100 meninos. Então, assim, é bem complicado. Eu acho que é um pouco dessa coisa desse mito de que a profissão é só você ficar sentado digitando coisa no computador, ou é só programação. Então, isso é uma das coisas que eu também tento desmistificar, que a profissão de ciência da computação, ela é quase que nem médico hoje. É tipo, tem tanta coisa que você pode fazer, tem tantas vertentes que você pode tomar, e programação é só uma delas. E a maioria, muitas pessoas, não vão ser nem programadores para sempre. Então, assim, eu fiz programação muito pouco. Eu fiz programação mais no mestrado, um pouco no mestrado e doutorado, e assim, tipo, no CPQD eu trabalhei como testadora, daí agora eu trabalhei como security officer, não sei como é que fala isso em português, mas é a pessoa que gerencia as iniciativas de segurança numa empresa, então de segurança de software. Então, claro que eu tenho que saber codificar, eu tenho que saber como é que o processo de desenvolvimento de software funciona, mas eu não preciso estar codificando o tempo todo. E eu acho que isso é uma das coisas que talvez crie uma barreira. E a gente tem tentado bastante, assim, abordagens, bastante coisa para tentar tirar essa visão de que o curso de ciência da computação é um curso para homens. E não tem nada que diga que os homens têm mais sucesso, que os homens têm mais isso ou aquilo. Na verdade, todo mundo tem a mesma capacidade de fazer as coisas. Agora, a gente tem interesses diferentes. Eu sinto que, tipo assim,
As mulheres que eu conheço que trabalharam nessa área vão mais para a área de processo, vão mais para a área de teste, vão mais para a área de gerência, de projeto. Então, tem várias outras coisas que a gente meio que tende um pouco mais dentro da ciência da computação. A programação já é uma coisa que não parece que as mulheres se identificam tanto e que tenham tanta vontade de ficar só na programação. Mas eu conheço várias que são programadoras e são muito boas programadoras. Na minha turma, tinha poucas mulheres. Eu digo que 90% era formado por homens, 10% de mulheres. E no trabalho, minha experiência profissional, tanto na Coelba quanto no governo, eu também trabalhei mais com homens. Mas uma coisa interessante, as mulheres, elas normalmente se destacam na área. Então, assim, nesses projetos que eu participei, eu fui mais gerenciado, mais coordenado por mulheres do que por homens. Então, eu percebi que as mulheres têm esse perfil de liderança, de organização, que precisa ter um coordenador, um líder. Então, era para ser, na verdade, o quê? Se você tem um contingente maior de homens na área profissional, eu teria mais líderes homens, mas isso não aconteceu. Na verdade, eu tive mais líderes mulheres. Né? Tem aqui um comentário de Amanda Costa em relação a morar fora do país. Ela colocou: eu não voltava mais para o Brasil. Então, a Amanda, ela tem vontade de ir para fora do país e não voltar. E eu gostaria, Daniela, que você contasse um pouquinho aí o que a pessoa, qual é o caminho que a pessoa deve seguir, perseguir, para quem quer, de fato, estudar fora ou morar fora do país, trabalhar. Tem, assim, alguma dica para você passar? Então, na verdade, assim, a nossa área de computação, ela é muito generosa também para isso, né? Então, assim, computação é uma das poucas áreas que, onde você quiser trabalhar no mundo, você pode ir, entendeu? Porque o conhecimento é universal, né? Todo mundo trabalha com as mesmas linguagens de programação, com os mesmos tipos de processo. Então, assim, é um tipo de profissão que você não tem aquela coisa de contexto muito focado. Às vezes tem um pouco, mas é muito pouco que você não consegue se adaptar a um outro tipo de ambiente e trabalhar no outro ambiente sem problema nenhum. Então, assim, é mais assim, trabalhar na parte técnica, ser muito boa na parte técnica, trabalhar no inglês, o inglês é o que vai fazer você ser aceito, né? Tipo, na entrevista, passar por uma entrevista, passar por todo o processo. Isso aí é muito importante. Então, o inglês é, assim, uma das coisas que abre portas e contatos. Tipo, muitos lugares você vai para contatos. Então, assim, hoje eu até estava olhando, né, de novo aquela teoria dos laços de amizade, né? Como é que você chega num lugar como é que você chega em quem você quer chegar, quantas pessoas você precisa. Então, os laços de amizade diz que você chegará a qualquer pessoa com 6 passos, né? Então, é só você criar um foco. Então, você criando um foco, falando assim, olha, tem uma menina mesmo agora, que ela foi minha co-orientada de mestrado do Rio Grande do Sul, ela fez o mestrado lá, trabalhava lá, e aí ela sempre teve vontade de ir, e ela falou, eu vou. Aí agora mesmo ela aplicou para um trabalho em Amsterdã e está indo trabalhar em Amsterdã. Então, assim, o mundo globalizado, hoje em dia, antigamente tinha essa coisa de que era muito difícil você sair do Brasil e tal. Hoje em dia é muito mais fácil e é focar no inglês, tentar achar pessoas que possam te dar cartas de referência. Cartas de referência são importantíssimas aqui na Europa e que eles possam ligar, possam conversar com as pessoas para poder perguntar sobre como as coisas são, quem é essa pessoa, como é que é o trabalhar dela e tal. Eles dão muita importância para isso. E é isso, é tipo, é meio que buscar mesmo. Mas a gente tem uma área que é muito fácil. Assim, é muito fácil não, mas é bem mais fácil. E assim, na Europa, ela é bem mais fácil do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, para uma pessoa conseguir o visto de trabalho, que é o H1, a empresa, ela tem que ficar responsável por você. E aí, assim, é muito difícil eles darem para uma pessoa que ainda não trabalha com eles um visto H1. Então, você tem que estar trabalhando, que nem eu estava trabalhando no Fraunhofer por quase 2 anos,
E daí eles já tinham confiança suficiente que daí eles pagariam todo o processo para eu ter o H1 lá e trabalhar com eles. Porque na época eu tinha visto de pós-doc. E então, assim, mas aqui na Europa já não é tão assim, então eles confiam mais. Mas tem várias empresas que fazem o intermediamento, né, com as empresas. Tem algumas empresas também que são mais focadas assim, aqui na Noruega tem bastante empresa também. E aí, até se alguém quiser o contato, depois me manda um e-mail que eu mando o link do site. E entrar nos sites, procurar os sites que têm as propostas de emprego, que eles fazem a listagem dos empregos, das empresas e tal, e aí ver o que eles estão procurando naquele lugar, porque às vezes também vai meio que de onda, assim, por exemplo, aqui tem mais foco em Java e Python, e em outro país já tem foco em outra língua, ou então dependendo do tipo de empresa que aquela cidade tem, o foco da linguagem meio que vai para aquela linguagem também, entendeu? Então é meio que nisso aí também. Tem um pessoal aqui que não quer que você vote mais, viu? Tatiana Assis colocou aqui, não vote, menina. Josuel Santos Pereira colocou, Daniela, ainda vai dar um nó no mapa mundi. Não para, não para. Já a professora Gabriela, né, só para férias. Risos. Agora você, né, que está na Noruega, país de primeiro mundo, que tem perspectivas melhores de educação e pesquisa em relação aqui no Brasil. Você conseguiu perceber essa diferença gritante? Nós temos aqui uma contingência muito grande, principalmente na parte de pesquisa. A própria CAPES teve suas bolsas cortadas dos pesquisadores. E isso aí é um grande entrave para o desenvolvimento tecnológico, de inovação. Você que teve essa experiência na Noruega, fazendo um comparativo em relação, né, ao Brasil e à Noruega, como é que você vê a questão realmente aí desse disparate que existe entre nações diferentes? É complicado, assim, a gente consegue ver a diferença, mas ao mesmo tempo que nem a competição, a gente, porque nem eu tenho as minhas amigas Tayana, Sabrina, eu vou dar o nome delas porque a gente trabalha bastante junto, Sheila, e elas fazem pesquisa de ponta tanto quanto eu, entendeu? Então, assim, a gente faz o mesmo nível de pesquisa, a gente não tem essa coisa de tipo assim, ai, eu faço pesquisa muito melhor do que as meninas fazem aí, entendeu? Então, assim, pelo menos Manuel Mendonça e Guilherme Travassos e todo mundo, Rafael, um monte de gente que eu trabalho, que todo mundo é no mesmo nível que a gente, entendeu? Então, assim, a gente tem algumas facilidades aqui, que, por exemplo, a gente tem mais dinheiro para viagem, a gente talvez tenha mais dinheiro para fazer algumas coisas, mas não é que, assim, você fala assim, ai, a nossa pesquisa é 100% melhor do que a pesquisa que os meninos fazem, entendeu? Então, assim, a gente compete, está no mesmo grupo, nós estamos no mesmo conjunto de pessoas, nós estamos sempre colaborando com as coisas diferentes, e a gente não tem essa coisa de tipo, ai, na Noruega a pesquisa é bem melhor do que no Brasil, não. Eu não vejo isso, pelo menos na nossa área. Talvez algumas áreas que precisem mais de equipamento, que precisem mais de uma outra infraestrutura que não seja o que a gente precisa, aí talvez eles tenham mais ainda essa discrepância, né? Porque daí é que o investimento também vem forte, com que aqui eles têm condições de ter e no Brasil eles não têm condições de ter, por exemplo. Né? Então, por exemplo, na parte de medicina, que eles têm vários tipos de medicamentos, de equipamentos aqui, que no Brasil não consegue comprar, né? Por falta de investimento também, entendeu? Então, eles não conseguem fazer os mesmos tipos de estudos que eles conseguem fazer aqui. Mas na nossa área, não tem nada que impeça. E, tipo assim, não tem desculpa. Todo mundo faz pesquisa mesmo de ponta e está todo mundo publicando nos mesmos lugares. A gente não tem essa coisa de que no Brasil publica, tem mais rejeição do que em outros países, não. Pelo menos nas conferências que a gente participa e que a gente é parte do comitê de programa e tudo mais, todo mundo é igual mesmo. A gente não tem esse problema, não, entendeu? Mas é claro que, tipo assim,
sofre mais, né? Então, assim, a questão de você ser um aluno de doutorado que não ganha tanto, então você tem que fazer outras coisas também para conseguir fazer um doutorado. Aqui o doutorado é 100% integral, e a pessoa que está fazendo doutorado é empregado da universidade, então ele tem todos os benefícios de empregado, já paga imposto de renda, já faz parte de todo o processo social, entendeu? Então, assim, tem diferenças, não vou falar que é tão fácil quanto no Brasil, entendeu? Mas em questão de qualidade, pelo menos nos meus contatos, eu sempre vejo pesquisa de qualidade. Sim. Hoje, atualmente, você trabalha com algumas áreas de interesse, entre elas a parte de segurança da informação, também voltado para crianças. E aí nós temos aqui alguns pais, algumas mães que ficam muito preocupados com a questão da internet. Antes da internet, a preocupação era a criança sair de casa, de brincar na rua. Hoje, a criança viaja o mundo todo sem sair da sua cadeira. Então, qual é a preocupação, você como pesquisadora dessa área, né? Qual é a preocupação? Quais são as dicas que você pode dar para que os pais fiquem mais tranquilos quando as suas crianças, seus filhos utilizem a internet para fazer o quê? Qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de navegação, para não ser surpreendido? Uhum. Então, a gente fez uma pesquisa agora sobre, a gente chama de awareness, eu não sei como é que traduz awareness para português, mas assim, a gente percebeu o seguinte, que o papel do professor é muito importante, dos professores nas escolas, então isso também, aí é que faz uma das diferenças do Brasil, né? Aqui eles têm bastante recurso para formar os professores de primeiro e segundo grau, ensinar a eles todas as questões de segurança de software e questão de segurança na internet e tal, para que eles ensinem aos alunos e os meninos tenham esse tipo de habilidade para lidar com as coisas online, entendeu? Não é perfeito, mas isso é uma das coisas que eles têm. A outra coisa é o nível de educação, né? Então, assim, na Noruega o nível de educação é muito alto, então os pais têm uma educação segundo grau, de terceiro grau. Então, assim, eles também têm mais capacidade também de identificar quais são as coisas que dão problema, quais são as coisas que não dão problema, e monitorar. Então, o que a gente percebeu, a gente fez um trabalho perguntando aos pais o que eles têm feito para fazer com que os filhos deles não tenham problemas com a internet ou usando o celular e tal. Então, uma das coisas que eles fazem é muita monitoração. Então, eles monitoram todas as coisas que acontecem no celular, abrem algumas apps, outras apps não são abertas para os meninos usarem. Então, tem toda essa coisa tem várias apps que fazem parental guiding, né? Então, que eles olham o que está acontecendo com o celular da criança e como é que isso está afetando eles e tal. Então, assim, os problemas continuam ainda, porque é muito difícil conseguir segurar com todas as informações, com todas as coisas que eles fazem, com todos os jogos, com todas as apps, com todas as coisas que eles têm que fazer, porque tem que fazer exercício de casa também. Mas a gente percebeu duas coisas nesse projeto, que o papel do professor é muito importante, mas o papel dos pais também é muito importante. E aí o que a gente tem que fazer também é um trabalho com os pais de entender o que é isso de segurança, o que é isso de software, ter um conhecimento um pouquinho maior do que é tudo isso que acontece na internet. Entendeu? Mas não é fácil. E a gente ainda não está lá ainda também, ainda não, mas está passando por isso. Então, basicamente, uma das coisas maiores que eles fazem é monitorar. Sim. Daniela, você participou de vários projetos de pesquisa aí na Noruega. Né? Você destaca algum que você acha que foi mais relevante, a sua contribuição para a sociedade, né? Que você, de fato, coloca aí como se fosse botar um ranking, como se fosse o projeto mais importante que você participou. Tem aquele ou você não consegue mensurar isso? Não, é difícil. Eu posso dizer o que foi mais importante para minha carreira, que foi o último de segurança de software, que a gente trabalhou 5 anos com as empresas de desenvolvimento, que elas não estavam dando foco para a segurança, não sabiam mesmo como incluir isso no processo de desenvolvimento, o foco tinha perdido,
E daí a gente trabalhou bastante com as empresas para aumentar o foco, para descobrir o que a gente deve fazer com o processo ágil, continuar com o processo ágil, continuar ágil, mas focando em questões não funcionais como segurança. Então, esse projeto foi bem importante, sim, para várias empresas e também para a minha carreira, né? Porque daí eu consegui fazer várias publicações, vários contatos, várias outras coisas também que hoje me dão outros frutos também com relação à segurança. Se deu um impacto na sociedade, eu não sei, a gente sempre quer acreditar que o que a gente faz está sendo eficiente e que as empresas estão mais seguras, né? Então, eu creio que tem um impacto em relação a isso, para que a gente não tenha tantos problemas com os ataques. Mas aí é só uma questão se a gente consegue mesmo ou não. Agora, a gente tem pensado mais em questões de como desenvolver software mais responsável. Então, o que a gente tem que pensar? Não pensar só na funcionalidade, mas como essa funcionalidade pode impactar a vida das pessoas, né? Pode impactar a sociedade, pode impactar o modo de vida das pessoas e tal. Então, isso é um outro projeto que a gente tem começado agora. É uma linha também que a engenharia de software está indo, que algumas pessoas têm chamado de sustentabilidade, outras pessoas têm chamado de valores, e a gente nos chamado um pouco mais de responsável. Então, tem várias linhas que meio que estão indo na mesma vertente, que é pensar um pouco mais amplo no papel do software na sociedade. Certo. Você também trabalha hoje com DevOps, nesse processo. E eu gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho para o público aqui o que é DevOps e o que você acha em relação aos benefícios para utilizar essas práticas. Então, na verdade, eu falo que a gente só precisa de DevOps porque o Agile não conseguiu fazer o que ele deveria ter feito. Mas o DevOps, na verdade, é um movimento que veio com essa coisa de que o que aconteceu foi que com o Agile, eles estavam focando muito só em desenvolver o produto tipo assim, a definição de pronto era estar feito e testado, mas não em produção. E daí tinham vários problemas entre o pessoal de produção e o pessoal de desenvolvimento, que daí na hora ou às vezes demorava para entrar em produção, e daí o pessoal do desenvolvimento já estava lá na frente, e depois quando entrava em produção geravam vários problemas, e daí quando eles tinham que arrumar, já tinha muito tempo que eles já tinham feito aquela funcionalidade, então eles já estavam em outra funcionalidade, gerava atraso, gerava retrabalho. Então começou com essa coisa de Dev e Ops. Então, é a colaboração, uma maneira de pensar, uma maneira de trabalhar, colaborando mais com o pessoal de operações para que a definição de pronto não seja só desenvolvido e testado, a maioria das vezes, mas desenvolvido, testado e em operação. Daniela, estamos chegando aqui já no final do nosso momento, né? Agradecer aí sua participação, seus esclarecimentos, sua disponibilidade mais uma vez. A gente fica muito grato com a palestra que você deu, com as explicações. Saiba que a Kairu está com as portas abertas. Se precisar desenvolver algum projeto conosco, estamos aqui, né, para atender também as suas demandas, certo?